Olá, bem-vindos todos e todas a um canal onde você encontra mais saúde interna do que imagina existir. Hoje eu quero conversar um pouco com você sobre como é o trabalho da mandala terapêutica dentro da abordagem transpessoal. Então, existem muitas formas de trabalhar com a mandala, mas cada uma delas tem um pressuposto antropológico. Isso quer dizer, qual a visão de ser humano que a gente tem? Isso vai fazer uma diferença enorme na hora de contemplar linhas, formas, cores. E não dá para a gente pensar na mandala em si sem primeiro ter muito claro como a gente olha para esse ser humano, de que maneira, quais os níveis que a gente vai considerar. Senão o trabalho fica técnica pela técnica e essa não é a proposta desse recurso. Pensando nisso, eu quero trazer de uma forma mais simples 4 visões importantes de ser humano para a gente compreender como é que a transpessoal olha para isso. Então, a primeira visão, chamada de unidimensional, a gente só vai considerar que o ser humano é corpo, nada além. Então, se esse corpo adoece, se tem um mal-estar, certamente são problemas entre as moléculas, os órgãos, as sinapses, e é isso. Nesse caso, uma simples medicação resolveria o problema. Os gregos vão chamar essa dimensão de soma. Então, o ser humano é um corpo. Essa não é uma visão boa ou ruim, acho que é importante deixar isso claro aqui também. A gente só vai entender o que cada uma vai propor, inclusive como acompanhamento terapêutico. Depois a gente tem uma visão chamada bidimensional. Nessa visão bidimensional, bom, o ser humano é um corpo e esse corpo de alguma forma é animado. Ele não é só corpo. Então, os gregos vão chamar de psique, né? Ou alma. E alma sem conotação religiosa de nenhuma parte. Aqui, alma tem a ver com sentimentos, sensações, pensamentos, memória, tudo que atravessa o corpo e de alguma forma pode trazer também algum tipo de sintoma. Então, aqui faz sentido um trabalho terapêutico, aqui faz sentido a psicanálise, um trabalho profundo de investigação. Dentro desta visão de ser humano, essa abordagem já da psicologia mais profunda é compreendida e é desejada. Temos uma questão também importante. Muitas vezes a pessoa entra na visão bidimensional e nega a primeira. Então, só psique ou alma importam e aí esquece, por exemplo, daqui a pouco vou te mostrar com a mandala, esquecem de questões simples, que sim advêm do corpo. Então, não se trata de excluir uma dimensão ou outra, elas são inclusivas. Depois, a gente tem ainda uma visão tridimensional. Então, nós vamos chamar, uma palavra delicada, vou trazer aqui e já explico. A gente vai chamar de espírito ou nous. Os gregos vão chamar de nous. E espírito, novamente, sem conotação religiosa nenhuma. Então, para além da psique, o que a gente vai chamar dessa dimensão de nous? Uma dimensão de silêncio, de calma. Essa dimensão onde você desacelera um pouco, você tem um contato mais íntimo com um pouco da profundidade do seu inconsciente. E nessa dimensão se desidentifica um pouco de sintomas, de pensamentos, e você também se dá conta, você experimenta outras dimensões de você mesmo. Nessa dimensão de nous, é como se nós também pudéssemos nos abrir um pouco a um entendimento mais amplo. E aqui nós não fazemos nada. Nós ficamos e encontramos esse estado. Um estado de calma, um estado de maior... Não é só pacificação, mas é um contato com um maior número de silêncio interno. Um pouco mais de profundidade. Essas 3 dimensões ainda, elas têm a ver com uma singularidade. É um corpo, é uma alma e é um espírito. Mas isso tudo ainda é atravessado por pneuma ou sopro, que é uma visão quadridimensional.
Pneumosopro, numa visão assim, uma forma bem simples de dizer, é esse espaço, é esse respiro que faz, inclusive, que esses outros três se interconectem. Então é aquilo que interconecta tudo, é o espaço mesmo. Mas isso não é pertencente ao humano. A gente considera como uma quarta visão, mas isso está na montanha, no passarinho, no mar, o espaço que interconecta tudo. Então, por que é importante deixar claro isso na hora da gente falar da mandala terapêutica? Porque se eu tenho uma visão de homem, por exemplo, que só vai para o corpo, a mandala já não faz nem sentido. Se eu tenho uma visão de homem bidimensional, ela faz sentido, mas eu vou lidar só com um tipo de coisa que está ali. Eu não vou pensar em respirar, meditar, isso não vai entrar nesse contexto. E se eu tenho ainda uma visão onde não tem essa interligação entre todos os corpos, eu também não vou fazer essa relação com esse recurso. Então, a primeira coisa que eu acho importante é trazer a nossa visão de mundo. Depende da visão de mundo que você tem, é o tipo de terapêutica que você vai poder aplicar. Vou mostrar agora como essa visão de ser humano pode ser aplicada dentro da mandala. Importante ressaltar que a mandala que eu vou trazer aqui hoje é uma mandala do meio de um processo, né? Um processo terapêutico não se dá com uma mandala só. Então, tem a ver com a história do paciente, ele já está no meio desse caminho, mas eu acho que é uma mandala-chave. Teve muito claro esse processo das 4 visões para ele viveu isso de uma forma muito orgânica, ele não tem uma compreensão sobre isso, mas eu acho que fica claro para a gente entender. Então, quando você olha a mandala a princípio, você olha cores, formas, e aqui a gente já está partindo do pressuposto que este corpo está ok. Isso também é bastante importante lembrar. Né? E ele já olha para a mandala e ele fala um pouco, olhando especialmente para esse vermelho, que ele tem mesmo, nesse momento, muita raiva, que ele tem desejos de vingança, que algo está muito desconfortável, e isso é bem relevante. Então, nessa dimensão de psique ou alma, ele vai trazendo não só pensamentos, emoções, e aqui se trabalha todo esse conteúdo dentro dessa abordagem. Em dado momento, a gente sai um pouco só de todo esse trabalho, daquilo que é primeiro, da visão primeira que ele tem, e a gente faz o que a gente chama aqui de trabalho corpo-mente. Então, nesse momento, ele sai um pouco do olhar, né, do diálogo, e ele entra um pouco numa experimentação física. Então, olhando para a mandala, ele começa a perceber essa dimensão, a dimensão vermelho. Para ele diz que tem um calor, que isso traz um desconforto para o corpo, que não é muito agradável. Depois tem uma borda, como uma flor, ele chamou de flor. Nesse momento já começa a acontecer algo diferente. Ele diz é como se essas pétalas, ele chamou de pétalas, ele falou, engraçado, tem algo no meu corpo que se suaviza e me dá uma sensação um pouco estranha. Eu não quero perder a raiva, eu não quero sair do meu desejo de vingança. Nota que coisa interessante. Na hora da relação corpo-mente, ele já atravessa uma dimensão e vai para outra, dentro dessa percepção, que é uma tensão mais difusa, ele não está tanto usando a racionalidade, a percepção é outra. Mas imediatamente, são trânsitos, né, entre uma dimensão e outra, ele diz, eu não quero sair, mas ele já percebeu que tem algo que suaviza. Ele diz ainda que ele percebe muito como se fosse uma flor, ele acha nessa mandala uma flor como se tivesse mais na cabeça e que de repente o azul começa a ficar muito forte. E ele tem uma mudança de estado interno e para quem está assistindo, né, a sessão, até os ombros dele mudam um pouco, as feições do rosto, mas existe algo ainda resistindo. Então a gente já está atravessando dimensões. Passado um tempo, ele entra mesmo no processo mais meditativo, proposto dentro desse trabalho, e ele entra em contato com essa base azul, esse azul de fundo. Então, é só um respiro, é só um estar.
E nem sempre acontece assim, está acontecendo nessa mandala. Depois de um momento mais em silêncio, num outro estado mesmo interno, passado um tempo, quando ele volta e conversa comigo, ele me diz: Miriam, foi como um descanso e eu não me dei conta do quão exausto eu tô de tanta raiva que eu tô sentindo. Então, observa que a própria mandala, você vai passando por essas dimensões, e isso não é falado, isso é a visão e é como o terapeuta considera. Claro que eu vou lembrar novamente, isso é contemplado dentro da visão transpessoal. A cartografia da consciência que a gente adota é como a gente olha esse ser humano, permite e espera que a gente trabalhe com outros recursos, como a mandala, a meditação e essa proposta, né, de um silêncio interno, de uma calma, para que ele possa se dar conta de outros aspectos que também estão aqui. Então, ele não é só raiva e desejo de vingança, é também, não dá para desconsiderar. Mas ele em algum momento é algo que suaviza e ele em outro momento é descanso. Isso também está nele. Então, nós não olhamos para uma única parte, a gente entende essas partes entrelaçadas. E daí, ele vai fazendo essas relações, percepções dentro do dia a dia, dentro do caminhar até a próxima sessão. Lembrando que a mandala é um símbolo de unidade, de junção entre as partes, de interação entre tudo que está ali dentro. Quanto mais ampla for a nossa visão de ser humano, mais a gente vai desfrutar da abrangência do recurso. Então, se você tiver qualquer dúvida, se você quiser entender um pouco mais, se inscreve aqui pra gente e até a semana que vem.